Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laís e hoje estamos aqui dando início ao nosso podcast com a Maiara Verde, onde iremos abordar vários temas relacionados sobre cavalos, equitação e muito mais, conversando na cela. E hoje, com o nosso primeiro episódio, nós iremos abordar o tema sobre trauma. A gente recebe muitas pessoas, né, que às vezes falam assim que quer entrar nesse universo do cavalo. Só que pelo cavalo, né, às vezes para alguns representa algum perigo, às vezes as pessoas não conhecem e acaba tendo um medo, ou às vezes já passou por algum episódio de alguma queda ou algum perigo, e essas pessoas se bloqueiam com o trauma, né? Então, Maiara, se eu tenho essa vontade imensa de realmente um dia ter essa conexão com o cavalo, mas eu caí do cavalo, e eu queria enfrentar isso. O que você pode ajudar aí essas pessoas que talvez já passaram por essa situação? Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz, né? Esse projeto novo que a gente está fazendo, falando sobre cavalos, falando sobre equitação, sobre ecoterapia, enfim, sobre vários temas que são extremamente importantes. Laís, trauma, eu falo assim, infelizmente, eu falo infelizmente porque ninguém gosta de trauma, mas eu acabei virando especialista em trauma. Por quê? Eu trabalho com equitação fundamental, né? Grande parte das mulheres, né? Eu trabalho. E o que mais eu percebo, infelizmente, são pessoas que, às vezes, por falta de preparo, por falta de uma boa base, acabam se colocando em alguma situação, né, de risco, e isso acaba traumatizando. Então, eu posso dizer que uma das causas do trauma seria a falta de conhecimento técnico e do cavalo, né, da natureza do cavalo. Outra coisa, despreparo dos instrutores. Muitas vezes o fato de pular etapas, né, faz com que a pessoa, ela infelizmente se coloque numa situação de risco. Vou dar um exemplo disso. Quando, por exemplo, a pessoa ela inicia o primeiro dia de aula dela já saltando ou já fazendo algum tipo de esporte. Ela não está pronta ainda para isso. Então, isso é outro ponto também que acaba interferindo bastante. E o outro ponto também é quando a pessoa já teve uma experiência negativa. Então, ela caiu, ela já teve o cavalo disparou, alguma coisa nesse sentido aconteceu. E aí é claro que o nosso cérebro ele sempre vai querer nos proteger. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela acaba, toda vez que ela monta no cavalo, tendo um duelo muito grande. Ao mesmo tempo que ela ama demais estar ali em cima, ao mesmo tempo que é tão fantástico para ela montar, o cavalo faz muito bem, ela também tem que enfrentar o medo dela. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Maiara, e você acha assim que para iniciar, né, essa etapa, de eu decidir que eu quero realmente ter o contato com o cavalo, após eu ter sofrido uma queda, por exemplo, o que você me indica primeiro? Já montar ou conseguir ter um relacionamento no chão com esse cavalo? Bem legal. Trabalho de chão, você sabe que outro dia eu tô fazendo um curso. E foi muito legal que a instrutora falou sobre isso. Ela falou, olha, hoje as pessoas elas estão menosprezando e cada vez mais tornando extinto o trabalho de chão. E o que é a importância do trabalho de chão? A gente acha que a equitação é só montar, e não, é escovar, é limpar um casco, é fazer uma guia, é dar um banho, é aprender as zonas de risco do cavalo. Tem várias coisas que aumentam a confiança da pessoa e a pessoa começa a conhecer o cavalo do solo. Então, sim, eu acho que a primeira coisa que eu faria com uma pessoa quando ela tem trauma, inclusive eu trago isso no meu método, é trabalho de chão primeiro. Quando ela faz o trabalho de chão primeiro, a pessoa começa já a entender que o cavalo é uma presa, que ele não vai atacar ele, só vai atacar se for num caso de extremo estresse, porque o cavalo como uma presa é a mesma coisa, uma ovelha só vai te atacar se ela tiver quase assim, ou ela morre ou ela tem que te atacar. Mesma coisa o cavalo. Então, quando o cavalo ele tá num processo de estresse, a pessoa entende, ela começa a ver os sinais. Então, ela começa a conhecer o cavalo do solo. É fundamental. Para mim, eu não consigo ver um trabalho de equitação sem ser feito no solo primeiro. E eu acho que isso que também as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência. É óbvio que as pessoas às vezes montam uma vez na semana, então ela tá naquela ansiedade de montar. Vou ter que fazer trabalho de chão, mas, cara, isso faz parte. É um relacionamento, né? É um relacionamento. É um relacionamento com o cavalo, exatamente. E você acha que quando o cavalo... Você acha que o cavalo ele dá sinais quando ele não tá legal e às vezes você pode conseguir olhar para ele e falar, opa, hoje não é um dia legal, se eu montar... Pode ser que vai ter algum acidente, ou você acha que isso é conversa? Com certeza, o cavalo ele demonstra sinais, até porque a linguagem dele é através do corpo, né?
Então, ele demonstra através das orelhas, através das expressões faciais, né? E aí, por isso que é importante a gente ter esse relacionamento e conhecer minimamente o que é uma orelha para trás. Porque às vezes uma orelha para trás o cavalo tá relaxado, às vezes ele vai te dar um coice, porque ele tá num nível de estresse, ele tá numa situação que ele não tá confortável, ou às vezes ele tá com dor, né? Então, assim, é óbvio que você não precisa se aprofundar e ser um especialista em expressões faciais do cavalo, alguma coisa nesse sentido, mas o mínimo, né? Eu sempre falo, toda vez que a gente vai entrar num esporte ou a gente vai entrar em alguma coisa nova, por que não conhecer, principalmente seu colega de trabalho, né? O seu colega ali de lazer, que é o cavalo, seu parceiro naquele momento. A gente tem que conhecer um pouco a natureza do cavalo, não tem como. Então isso é extremamente importante. Às vezes o cavalo ele não tá legal, que nem a gente. A égua também tem processo, quando ela tá no cio, ela também muda a parte hormonal dela. E a gente tem que entender um pouquinho isso e ter empatia também, que às vezes eles não estão bem, às vezes eles estão com dor, né? Então isso é muito importante. Não é simplesmente montar. Não, é muito além. É bem complexo e tudo se torna mais fácil realmente quando a gente se coloca no lugar, né? Exatamente. Mayara, e qual trabalho montado eu tenho que fazer para eu vencer os meus medos? É psicológico? Sim, o trauma está muito linkado à parte psicológica, né? E assim, eu não sou psicóloga, então eu não trabalho essa parte, apesar de, como eu disse, eu sou especialista em trauma e não sou psicóloga. E como assim? Porque, na verdade, quem faz o processo é o próprio cavalo, né? E a nossa mente e o nosso corpo, eles estão muito interligados. Então, qualquer padrão, minha especialidade é fisioterapia e sou especialista em biomecânica do cavaleiro. Então, assim, o que eu faço é, através do corpo da pessoa, ela se comunicar melhor. Quando a gente começa a se comunicar melhor, a gente já começa a diminuir o medo. Porque você começa a perceber, você começa a entender o seu corpo, você começa a entender o movimento do cavalo, você percebe que o seu equilíbrio está melhor. Tudo isso já vai dando informação para o seu cérebro e falando assim, viu, tá legal. Né? Calma. Fora que é o seguinte, existem outras técnicas também que a gente pode trabalhar para uma pessoa que tem trauma. Respiração, parte de visualização. Mas eu acho que o grande pulo é entender a verdadeira razão do medo e montar um plano de trabalho para isso. Como assim a verdadeira razão do medo? Às vezes o medo, eu escuto muitas pessoas falarem assim, eu tenho medo do galope. Mas o que é o medo do galope? O galope pode ser muita coisa, pode ser saída do galope, pode ser o instrutor que gritou com você para pegar o galope, porque eu já tive alunos assim, que não sabiam que o instrutor botava tanta pressão nela, que ela ia pegar o galope, ela já se travava inteira, esperando a pressão do instrutor, e ela se travava toda, e o fato de se travar já desequilibrava, e isso piorava a sensação dela no galope. Então ela tinha pânico do galope. Ela já havia caído também. Então tem esse ponto, né? O que é realmente, e também tem questões externas que podem influenciar, né? Então, e às vezes a pessoa nem tem consciência. Eu mesma passei por uma situação assim, de uma questão da minha área profissional, né? Por ser fisioterapeuta, eu trabalhei muito tempo com lesão medular e eu acabei desenvolvendo uma questão de transferência e contra-transferência. O que é isso? Eu comecei a absorver os problemas dos meus clientes na época, né? Nos meus pacientes. E eu era recém-formada, não tinha noção disso, e foi o cavalo que me mostrou. Né? Depois eu até posso falar um pouco mais sobre essa história, que eu sempre conto ela, porque foi bem impactante e me gerou até empatia. Imagina, eu monto desde pequena. Imagina você montar em cima do cavalo, ficar sobre o cavalo em pânico. Simplesmente em pânico. E aí, nenhum músculo se movia. Eu sabia tudo que eu tinha que fazer. E eu falei, eu não tô bem. Então, assim, às vezes o trauma, o medo não é do cavalo. Às vezes é alguma coisa externa, que no meu caso eu não tava com medo do cavalo. Mas o cavalo me despertou uma coisa que eu tava dentro de mim, que eu poderia ter desenvolvido uma síndrome do pânico, eu poderia ter desenvolvido um monte de outras coisas, e o cavalo me mostrou isso. Então, isso é muito legal, enquanto que o cavalo nos transforma, né? Então, eu tenho muitos casos de alunos assim, que às vezes eles vêm, têm medo de alguma situação com o cavalo, mas o problema não é o cavalo. E aí a pessoa, eu consigo, a gente, junto com o cavalo, a gente consegue identificar isso, e é claro, meu papel não é tratar, ela vai no psicólogo e trata. Mas ela entende realmente o que está acontecendo, o porquê daquele medo. E ela entende que ela é capaz. Então, isso é muito legal. Porque o cavalo, na verdade, ele faz você transformar
as suas emoções, né? E você conseguir olhar para você, né? Total, total. Mayara, qual dica aí que você daria hoje pro pessoal que às vezes sofreu algum trauma e quer voltar a montar, mas às vezes tem esse certo medo ainda por trás? Legal. Antes de falar, você comentou, eu queria só complementar uma coisa que você falou que foi bem legal, essa questão da transformação, né? Eu sempre, quando começo a falar essas coisas, tem gente que fala, mas isso daí é bobeira, isso daí é ladainha, isso daí é nhenhenhê. Na verdade, vamos chegar também no raciocínio para essas pessoas que são mais, vamos dizer assim, esqueci a palavra, são mais céticas em relação a essa parte de transformação que o cavalo traz e tudo mais. A equitação em si é um processo de autoconhecimento, querendo ou não, tá? Para eu conseguir liderar um ser de 500 quilos embaixo de mim, eu tenho que me conhecer. Porque ele vai me frustrar. Ele vai me mostrar, ele vai ser um espelho. Então, assim, a gente não tá falando de questões filosóficas. Vamos ficar viajando aqui, que o cavalo é lindo, que ele transforma, porque é energia. Tem essa área também, que eu super respeito, e é isso aí. Só que o que eu quero trazer para as pessoas é muito além. É a questão prática. A gente tá falando de equitação. O meu foco a vida inteira é equitação e eu não vou sair disso. Não tô indo para outra, muito pelo contrário. A equitação fundamental é aprender a montar. Só que o processo de aprender a montar a cavalo inevitavelmente vai fazer a pessoa se transformar, vai fazer a pessoa se autoconhecer. E isso é incrível para todas as áreas, né? A gente desenvolve a nossa liderança, a gente desenvolve a nossa o excesso de controle, autoestima, autoconfiança, a empatia, a humildade, a permissão, né? A gente tem que, no galope é o maior exemplo, você tem que se permitir ser guiado. Ao mesmo tempo que você lidera, você tem que ser liderado. Então, eu acho que o cavalo traz muito isso. Então, assim, por isso que eu sempre... O cavalo ele traz muito isso, né? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, gente, tenham essa experiência. Mesmo uma pessoa que nunca montou na vida, tem essa experiência de montar, e assim, com pessoas, e claro, com pessoas que sejam pessoas que tenham integridade, que tenham técnica, que tenham metodologia, porque às vezes, que é muito triste, essas pessoas que montam, né, que vão, às vezes montam com pessoas que também, eu não tô falando que essas pessoas são ruins, mas às vezes a pessoa não teve oportunidade de estudar, de correr atrás, né, às vezes não teve acesso, hoje com a internet não tem mais desculpa, né, só esse bate-papo já abre a cabeça, acho que de muito instrutor. Mas, assim, as pessoas têm que ter essa experiência, porque o cavalo, ele é incrível, assim, ele transformou minha vida, transforma a vida dos meus alunos, e é incrível o que a gente vê, né, por exemplo, nos presenciais, por exemplo. É muito legal. E aí, uma dica que eu dou, né, respondendo a sua pergunta, para quem tem trauma, entender o seu processo. Primeira coisa, você tem que entender o porquê que você está com esse trauma. Entender o seu processo e respeitar. Tem pessoas que conseguem enfrentar rapidamente e tem pessoas que não. E tá tudo bem. De repente, isso é muito, muito produtivo para você. Isso é incrível. Isso vai te engrandecer, vai te fazer, vai te mostrar um lado talvez que você não conheça. Então, curta o processo, apesar dele ser dolorido, né? E no final vai dar tudo certo, vai ser super gostoso e eu acho que vale muito a pena porque estar sobre o cavalo é maravilhoso e a gente que é apaixonado sabe disso. Agora, uma outra sugestão que eu dou, eu tenho um curso presencial de 3 dias e a gente justamente trabalha isso, é um curso individual, né? Eu trabalho no máximo 4 pessoas e a gente faz justamente esse trabalho, né, de ir na raiz do problema da pessoa, entender realmente. E claro, em 3 dias eu não consigo fazer um milagre de a pessoa sair 100%, mas ela vai sair com a causa e com o passo a passo para ela resolver o problema dela. Então vai ser talvez o start. E esse start, eu já tive casos de pessoas que passaram a vida inteira tentando entender esse start e nunca conseguiram. E tal ditado, né, Mayara, que você falou de humildade e tudo, e aí me veio na cabeça, né, o ditado, ai, caí do cavalo. Levanta, levanta, né, levanta e venha para a equitação. É isso aí, você arrasou no comentário, é isso mesmo. Levanta, vem para equitação, porque se todo mundo soubesse o quanto que o cavalo transforma a gente, assim, o cavalo ele veio
além, né, dessa questão. É óbvio que tem um esporte, é maravilhoso, para criança é incrível. Eu sei, tem um ditado que fala, né, que eu não lembro exatamente passo a passo o ditado, tá? Mas mais ou menos assim, que quando você, se você quiser criar seu filho para que ele seja um grande homem ou uma grande mulher, coloque ele na natação, para ele desenvolver o corpo como de uma forma global, coloque ele em algum esporte de equipe para ele aprender a trabalhar em equipe, trabalhar em liderança, e ponha no cavalo para ele entender o significado da vida. Nossa, que lindo! Muito legal, né? Arrepiei. Arrepia, né? Eu não sei se essas são exatamente essas palavras, pode ser que Sim. alguém, mas era realmente é muito bonita. Mas eu também acredito muito e vivi essa transformação na minha vida. O cavalo é algo muito recente na minha vida, embora hoje, eu consigo, né, tá onde eu queria estar, trabalhando com eles, mas, faz o quê? Uns 8 anos que o cavalo entrou na minha vida e nunca tive uma vivência quando era criança, nada. Mas eu vejo muito isso. E hoje, no meu papel como instrutora de equitação, é magnífico para mim ver o quão transformador é a pessoa realmente ter a troca, a comunicação e essa sensação maravilhosa. A gente realmente transforma as vidas, porque ninguém vem e vai embora do mesmo jeito que chegou, Não. né? Então é muito bonito isso, e é só o cavalo. E eu falo sempre, gente, quem passar pela vida e não viver a sensação, a emoção de um galope, não viveu por completo. É isso aí. É isso aí. Arrasou. É isso mesmo. Não, e é isso mesmo, eu concordo com você. Se você não, você tem que experimentar. A sensação de liberdade que o galope traz é maravilhoso, né? Sim. E aí, claro, vamos falar da parte técnica. Tem que ter, tem que ser. Você tem que entender o que que é o seguir o movimento, o corpo como ele tá. E assim, é um mundo, né? É um mundo de informação. É muito legal que quando eu até falo que eu gostaria, o meu projeto agora daqui para frente é muito falar com pessoas que não conhecem o cavalo. Porque é tão incrível quando eu começo a falar, por exemplo, um papo como esse, se a gente fala com pessoas que não têm noção do universo do cavalo, elas ficam assim: nossa, eu não imaginava que era tudo isso. Sim. Nossa, mas que legal! E desperta, né, para que as pessoas tenham essa vontade de experimentar o que o cavalo pode trazer, né? Então, assim, e entender que e quebrar e tirar um pouco desses preconceitos, né? Que o cavalo não é acessível, ou que eu é só montar. Não, precisa sim de um passo a passo, precisa sim de uma diretriz, de um conhecimento prévio. Mas é possível. Muito bom, né, Laís? Muito bom esse bate-papo. Olha, Mayara, fantástico e realmente cada vez mais a gente passa aí, né, a ver que a equitação é muito mais além, né. É muito mais além. É muito mais além de segurar a rédea Com e certeza, montar cavalo. com certeza. Então, pessoal, muito obrigada e fiquem aí espertos aí para os próximos capítulos dos nossos podcast Conversando na Sela. Arrasa, é isso aí. Até mais. Valeu.